Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiarajuCast. Lembrando para você que agora o podcast está mudando alguns dias. Antes era segunda e quinta-feira, agora vai ser terça e quinta-feira. A gente analisou algumas métricas e ficou pensando assim, vamos colocar... Geralmente o pessoal estava assistindo mais na terça-feira, por isso vamos colocar ali. E a gente está... Hoje, pessoal, para quem acompanha o canal, entende um pouquinho, a gente sempre tenta trazer aqui para o Tiaraju Studio profissionais que estão se destacando na área, têm algumas mentalidades diferentes, competitivas, por que não, né? Tá falando um pouquinho disso, que a gente tá com a Dai Rodrigues. Seja bem-vinda, Dai Rodrigues, Muito minha obrigada, querida. Obrigada por me receber aqui. Ô Dai, conta um pouquinho da tua história, né? Eu tô brincando contigo aqui, você era uma pessoa que tava caminhando na praia, achou uma raquete e daí, eu vou dar aula de beach tennis. Conta um pouquinho da tua história, né? Que é bem diferente do que o pessoal tá por aí, tá entendendo um pouquinho, que tem toda uma bagagem por trás e esse eu vejo muito daí que é o teu diferencial. Então, o beach tênis, felizmente, ele caiu nas graças de todo mundo, né? Só no Brasil somos mais de 1 milhão de praticantes. Ele nasceu na Itália, mas o Brasil, por ter um clima muito favorável e por ter um litoral muito extenso, acabou que os melhores do mundo hoje vivem aqui, né? Os italianos e brasileiros que lideram o ranking mundial, tanto no feminino quanto no masculino, todos moram aqui no Brasil. Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais. E assim, eu sou uma pessoa formada em educação física. Eu trabalho há mais de 17 anos na área, desde o início, com os estágios. Sempre trabalhei com crianças, eu sou licenciada em Educação Física e bacharel também em sequência. E também me pós-graduei na área de reabilitação de lesões e o exercício físico aplicado ao público especial. E então, enquanto personal trainer, eu trabalhava muito na área da saúde, né? Sempre trabalhei com crianças, dando aula de dança, dando aula de funcional dentro da escola. E fui atleta de vôlei a minha vida toda, então existe realmente uma trajetória aí de experiências e estudo, né, até chegar hoje na Dai Rodrigues, professora de beach tênis. O beach eu comecei a praticar em 2019, e aí em 2021 eu passei a dar aulas, então aos poucos fui deixando o personal trainer de lado, e hoje eu me dedico integralmente, profissionalmente falando, ao beach tênis. E o tempo que sobra de vida, eu jogo beach tênis e faço amigos no beach tênis. Sua vida é beach tênis, né? E aí, analisando um pouquinho, você é referência com as crianças, né? Do ensino, né? Aprendizagem com as crianças. Conta um pouquinho, há quanto tempo você trabalha com as crianças, o beach tênis voltado para as crianças? Então, com o beach desde o início, né? Já foi um público que entrou desde o start, assim, como professora de beach tênis. Professora de crianças, eu já sou há 17 anos, né? Já tive bastante experiências diversas, como eu citei, com eles. Mas desde o início já tive turmas infantis, então há 4 anos eu venho trabalhando com eles, né? Eu gosto muito da iniciação esportiva, eu brinco que a criança ela é um HD vazio, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que vai passando de experiência, porque isso vai responder diretamente no desenvolvimento dela como um todo, especialmente na fase adulta, onde a gente já vem com muitos bloqueios para novos aprendizados e desenvolvimento de outras atividades. Show. E por que tu gosta tanto de trabalhar com crianças, né? E agora eu vou ser sincero, né? A criança incomoda, chora, reclama e tudo mais, que é o diferente com o adulto, né? Se for tá trabalhando. Por que vem essa paixão? Porque dá pra ver quando tu fala daí, assim, sabe, enche os olhos quando chega e fala assim, não, o meu público, eu trabalho com crianças e dá pra ver que tu gosta muito disso. A criança tem esse lado bastante desafiador, né? Porque eles estão sedentos por experiências, por aprendizado, tudo é novo no mundo deles. E exatamente por olhar para eles assim de uma forma diferenciada, entender que eles estão passando por processos importantíssimos que vão moldar caráter, personalidade,
e todo o ser humano que eles ainda, né, vão ser ao longo de toda uma vida, eu gosto de fazer parte disso tudo, né? A gente vai preenchendo todas as experiências, vamos fazendo parte do desenvolvimento deles como um todo. Então, quando eu estruturo aulas, por exemplo, eu penso no global, né? Eu penso no desenvolvimento motor, no social, no emocional, e aí a gente chega no técnico tático também. Então, cada fase que eles vivem, eles estão passando por algum processo. E quem está trabalhando com eles tem que estar a par do que está acontecendo para saber como abordar, quanto cobrar, no sentido de resposta deles, né? Seja em comportamento físico, seja em comportamento de relações. Então, toda a contribuição é muito importante. Então, o que é que eu estou passando para os meus alunos? Crianças, elas estão recebendo valores. E quais são os valores que eu, como professora, vou agregar? Que eu vou poder reforçar baseado na educação que eles recebem em casa. Então, assim, quando tu olha para um adolescente, né, depois de anos eu encontro alguns alunos que foram meus na infância, adolescentes, alguns adultos já, e aí eles te chamam, prof, nossa, lembra aquela vez que... Então, quando eles olham para ti e sorriem, e você olha o que eles se tornaram, então tu te sente feliz porque tu pôde contribuir com toda certeza com muitas vidas, né, para o desenvolvimento de pessoas maravilhosas, não somente de jogadores. Sim. Aí tu falou bastante de olhar, vamos falar um pouquinho desse teu olhar voltado para as crianças, né, para esse teu público e querendo ou não, puxa esse o teu diferencial dos demais, né, professor de beach tênis tem um monte por aí, mas e aí puxa esse teu diferencial para as crianças, conta um pouquinho sobre isso. Então, eu sempre digo que quando eu pego uma criança para trabalhar com ela, eu quero que ela tenha bagagem para ser não somente um jogador de beach tênis, mas para que ela seja o que ela quiser, em todas essas etapas, né? Quando eu falo de desenvolvimento motor, eu olho para o meu aluno, eu preciso saber se ele sabe correr, se ele sabe saltar, se ele está equilibrado, se ele está dando conta de segurar raquetes, enfim, todas as limitações ou não, né? Ou assim, fortalezas que ele tenha nessa questão do desenvolvimento motor, eu preciso observar. Quando a criança me apresenta algum tipo de limitação que está fora do que seria considerado ideal para a sua idade, então eu vou chamar os pais para conversar e vou fazer uma avaliação. Inclusive, eu utilizo uma avaliação que é aprovada já, que é um teste aprovado, realizado por um professor lá da UDESC, e a gente tem números através desses testes que me indicam se existe uma limitação, se existe algum atraso motor, em qual área e de quanto tempo. Temos também a questão social. Vivemos numa sociedade, precisamos de relacionamentos. Então, quer espaço melhor para reforçar valores, respeito, aprender a ganhar e perder, aprender a reconhecer que o outro foi melhor do que eu e entender que se eu quiser estar num patamar maior eu vou ter que trabalhar bastante e eu nunca vou conseguir nada sozinho. Enfim, tudo isso através do esporte. Que ambiente mais gostoso? Porque o esporte, ele é maravilhoso, todo mundo gosta, né? Então ele pode trazer muitos resultados. Emocionalmente falando, o ego é trabalhoso, né? Então, essa questão toda de aprender, ganhar, perder, que também no social acontece muito, a gente visualiza demais. Porque o beach não, né? Enfim, o esporte em si, ele vai me fazer entender como eu devo me comportar mediante situações de derrotas ou de vitórias, né? Eu vou ter que administrar o meu emocional dentro de uma partida onde eu tô perdendo, e talvez mais difícil do que correr atrás de algo e virar o jogo é administrar uma vitória, né? Então não é tão difícil chegar a lugares altos, o mais difícil é administrar, né? Se manter lá. Então, o esporte, ele traz isso, assim, de uma forma maravilhosa e muito feliz. E também, obviamente, um técnico tático, né? Que é além do trabalho motor todo, eu vou conseguir direcionar algo muito específico. E daí eu posso trazer atletas de competição, propriamente dito, para o mundo do beach tennis.
Aí, show. Vamos contar um pouquinho mais para quem nunca jogou, né? Vamos falar de uma criança aí, 12 anos, que tá. Daí eu tô querendo fazer uma atividade física e aí tu falou um pouquinho disso, que fazer atividade física com a família, que eu acho que isso é muito importante, ainda mais nessa correria que a gente está vivendo de um lado para o outro, poder eh, fazer os dois, né? Seja o pai, a mãe e a criança, ou só um, ou outro. Conta um pouquinho dessa tua história em questão disso, assim, em questão mesmo de chegar, de ver se, pô, aconteceu essa história aqui comigo, não sei se tu já tem essa história, para chegar e dizer assim, pô, ó, resgatou a família e tudo mais. Tenho quase certeza que sim, porque por trabalhar também com esse público, eu sei como é que é. Sim. Então, o beach tennis acho que caiu muito nas graças das pessoas, em primeiro lugar, porque ele é um esporte relativamente fácil de se jogar, né? O ambiente colabora muito, porque que é melhor que praia, pé na areia, roupas leves e sol, né? E muito por ter aproximado as famílias. Eu sempre brinco, né, que o meu cliente ele pode ir dos 5 aos 85. Eu já atendi já dei uma aula onde tinha a avó de 72 com o neto de 8 anos. E ele é viável para, não vou dizer todo mundo, que às vezes as pessoas têm algumas lesões e tal que as impede, mas ele é viável para a maior parte das pessoas. Então, tu consegue imaginar, tu poder ir com a tua família, porque afinal a rotina diária, semanal, é tão intensa e as pessoas elas querem passar mais tempo com suas famílias, né? Com os seus filhos, dar mais atenção. Então, hoje, por exemplo, existem torneios que acontecem entre pais e filhos, né? Joga pai e filho contra pai e filho. E eu acho isso assim fantástico. Essa possibilidade de estar todo mundo da família no mesmo ambiente. E às vezes os pais perdem para os seus filhos, inclusive, porque como muitas crianças elas vêm de um repertório motor em construção, ou seja, elas não têm vícios de outras modalidades, então a técnica delas é muito refinada. Então eles têm uma atenção, têm pouca preocupação, não têm medo de errar, né? Porque tá sendo moldado e não tem tantos traumas exatamente pela idade, então eles acabam ganhando dos pais. E os pais adoram, né? Adoram estar na beira da quadra com seus filhos, poder ter um lazer que é de agrado comum para todos, né? Não tem mais essa só do o homem joga futebol, a mulher vai fazer não sei o quê. Todo mundo hoje vai para o mesmo ambiente e se diverte, passa o dia na praia, passa o dia numa arena, faz churrasco, dias de chuva, acabou TV. Isso vai tirar muito as crianças de frente da televisão, os pais da frente do celular. Então, aproxima muito. E eu tenho, com certeza, várias histórias. Até uma pessoa me perguntou qual é o feedback que tu mais recebe dos pais depois que as crianças começam a praticar beach tênis. É assim, ai, meu filho me chamou pra gente ir à praia esse final de semana pra jogar. Outra situação, por exemplo, eu tenho psicólogos que me encaminham famílias. Que às vezes, né, o pai tá com um problema aqui, tá com algum vício, álcool, tá muito estressado, tá, enfim, com algum problema emocional por conta de estresse. Isso tá fazendo desencadeando problemas no filho que tá com, né, sei lá, com déficit de atenção, com hiperatividade, ou tá com comportamento ruim, porque não tá recebendo uma atenção devida dentro de casa. Então eu já recebi indicação de um psicólogo. Dai, queria que tu auxiliasse nessa situação. Eu acho que o beach pode ser uma grande ferramenta para tirar cada um do seu problema, tanto o pai quanto o filho, e fazê-los se aproximar e criar uma conexão novamente. Então, essa proximidade que o beach tennis traz para as famílias, ela é indiscutível. Que legal, hein, pessoal? Olha só, então, a gente vê a Dai, a gente se conheceu, né, no grupo de network, entendeu um pouquinho e ali daí a gente já conseguia perceber esse amor pelo esporte, tá? Aparece e aí aparece muito isso na tua fala. Ah, por mais, daí tu achou o beach tennis para aproximar e fazer essa ligação. E é esse que eu vejo muito que é o teu diferencial, esse amor do esporte, de realmente de fazer.
de fazer acontecer. Não é simplesmente, só vou lá só matar um tempo, não, cara, é lá, é resolver, né, é unir as famílias e por que não. Daí vou pedir para você poder olhar para a câmera 1 e aí tu tem o seu pitch, pode ser até de 1 minuto, minha querida, para tu falar. Como que o pessoal te encontra, assim, como que o pessoal te acha nas redes sociais, como o pessoal te encontra para fazer as aulas, como é que é? Então, venham vocês também, que ainda não conhecem o beach tênis, que ainda não tiveram a felicidade de praticar esse esporte, viver essa experiência, tragam suas famílias, tragam seus filhos. Eu dou aula na praia, na rua 3400, né, em Balneário Camboriú, e dou aula também na Arena BC. Lá eu trabalho com público infantil e os adultos eu acabo trabalhando mais na praia. Crianças a partir de 4 anos e meio, 5 anos, inclusive eu tenho uma turma dessa faixa etária, são todos bem-vindos, os pais, avós, enfim, todos os familiares. E eu tenho o Instagram também, que é @dairodriguesbeachtênis. Lá vocês vão poder acompanhar um pouquinho de como é o dia a dia, como prof, como é mais ou menos a metodologia de trabalho, como funciona. Tenho tanto da iniciação esportiva, passando por uma prática assim mais casual, chegando até o rendimento, isso tanto para crianças quanto para adultos. Então, todos serão muito bem-vindos. É só me chamar, só me procurar, que estou aqui à disposição. Aí, show de bola. A gente veio para crianças, é isso, tem que ver o nível que ela tá e vai pro próximo e vai pro próximo, né? Para não Isso. tá forçando e tá já colocando, vamos dar um exemplo aí, já puxando pro profissional. Se for, ok, felicidade dos pais e tudo mais, mas é respeitar o tempo da criança e tudo mais. Foi muito bom ter conversado com você. É rápido, né? É muito rápido, Sim. minha querida. A gente se passa, tá? Muito bom. Quero ver você de novo. Se você gostou, vamos puxar essa daí. Assim, se o pessoal tiver, vamos colocar uma métrica aí de 5 comentários aqui embaixo. Quando sair, tiver 5 comentários, a gente vem de novo. Vamos falar sobre beach tênis, vamos falar sobre atividade física. A gente tu escolhe que assunto que tu quer falar, a gente traz aqui. Pode trazer mais pessoas, a gente está conversando. Gostei muito de ti, quero você de novo aqui no estúdio, minha querida. Virei com mais detalhes ainda sobre o esporte mais querido do Brasil. Aí, show. Muito obrigado. Muito obrigada. Né?